amados e amadas desse vosso canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Aqui quem vos fala é a irmã Midian. Gente, estou passando aqui para deixar aqui uma homenagem aos amores da minha vida, ao meu pai, à minha mãe, aos meus companheiros de tantas e tantas datas que partiram para a glória nesse ano, nesse mês de março. Foi um mês muito difícil, porque foi o mês a qual perdi minha mãe e meu pai, o mês do meu aniversário, o mês do aniversário da minha filha. Então foi um mês bem difícil, mas em todos nós damos glória, em tudo nós damos honra, em tudo nós damos louvor, porque a nossa base se chama Jesus, e essa foi a herança que meu pai e minha mãe deixaram para mim. Então eu queria deixar aqui registrado neste vídeo, mais uma vez, o quanto eu os amava, o quanto eu os amo, e o quanto ele foi exemplo para nós. Se você parar para perguntar aqui onde nós moramos, sobre o seu Osmar, sobre a Dona Geni, você não vai escutar aquele casal ali? Não. Ah, partiu, nossa, que pena. Não, você vai escutar que pena. Partiu um casal de exemplo, um casal de caráter, um casal que respeitavam as pessoas. A gente sempre escutou que meu pai era o que falava, igual eu, né? E depois ele perguntava por que eu falava demais, puxei ele. E a minha mãe era aquela tímida, mas tinha uma palavra, quando a Dona Geni falava, o coração, viu? Falava que quando a Dona Geni falava, ia na arma, porque era uma mulher maravilhosa, era uma mulher abençoada, era uma amiga, uma companheira de todas as horas, a minha mãe. Pai, um amigo, um companheiro, um conselheiro, meu Uber, sempre falava isso pra ele, que ele era meu Uber, porque em todos os lugares quem me levava era ele, em todos os lugares, porque como o Adriano trabalhava, então ele sempre estava nos levando, eu ou a Miriam. E meu pai foi um homem, meu Deus do céu, sem palavras para ele. Meu pai foi um homem de exemplo, um cristão, que eu não tenho nem o que dizer que homem que foi. Aí você fala, você tá falando porque partiu. Não, meu pai foi um homem de exemplo. Para qualquer quem você pergunta, para o pastor dele, para o amigo, para o irmão, para a irmã, para os sobrinhos, ele foi um exemplo de homem. E todas as vezes que você encontrava meu pai, ele dava um jeito de dizer que Jesus era bom. Tava difícil? Jesus é bom. Tá bom? Jesus é bom. Tá na prova? Jesus é bom. Era isso que você escutava do meu pai. Muitas vezes ele tava com dor, porque os últimos períodos ele tava com alguns problemas de saúde. Ele tava com dor. Mas você perguntava, seu Osmar, o senhor tá bem? Jesus é bom, tô ótimo. E continuava dando glória a Deus. Então meu pai ensinou que em todos os momentos nós conseguimos passar com ele. Porque com Jesus, no barco, não tem como passar prova. E meu pai e minha mãe foram exemplos. Falei que ia fazer esse vídeo agradecendo, sim, vou agradecer muito, muito mesmo. Porque se eu sou a mulher que eu sou hoje, se eu sou a mãe que eu sou hoje, se eu sou a dona de casa que eu sou hoje, a pessoa batalhadora que eu sou hoje, foi por causa deles. Eles me ensinaram que tudo a gente consegue. Se a gente ter força, ter vontade, ter ânimo, a gente consegue. E meu pai sempre nos ensinou a falar a verdade, desde criança. Deixou de exemplo que a igreja, ela tem um alvo só, Jesus. Não o pastor, não a irmã do ciclo de ação, não o obreiro, Jesus. Se nós formos para a igreja olhando o alvo que se chama Jesus, nada abala a nossa fé, nada nos tira da presença do Senhor. Foi isso que ele nos ensinou. Ele nos ensinou que se nós não fôssemos amigos dos nossos irmãos de sangue, de casa, nós não teríamos amizade verdadeira no mundo. Porque a amizade verdadeira, ela começa dentro do lar. Ele sempre repetia isso pra gente. Se você não for amigo do teu irmão aqui dentro de casa, você não tem amizade verdadeira lá fora. Porque a primeira amizade, o primeiro carinho, o primeiro amor começa dentro de casa. Aprende em casa para ensinar lá fora. E foi isso que nós aprendemos. E por isso que mesmo em dificuldades, mesmo não concordando um com o outro, nós estamos unidos. Porque os meus primeiros amigos foram os meus irmãos. Ele nos ensinou que nós temos que fazer as coisas para Deus perfeito. Se não for para fazer perfeito, não pegue. Deus não vai pesar a mão, Deus não vai cobrar. Mas se você não for fazer as coisas para Deus perfeito, nem faça.
entregue para outro que vai fazer perfeito. Ele nos ensinou que nós temos que continuar, independente de qualquer coisa. Ele falava, independente do que acontecer, Jesus é bom. E nós temos que continuar. A minha mãe foi uma mulher que você falava, não vai dar. Ela vai? Ah, vai sim, mas nem que eu tenha que te empurrar, vai dar certo. Nem que eu tenha que dar uns tapas em você, viu? Ela falava pra mim, nem que eu te dar uns beliscão nas suas orelhas, viu, Midian? Vai dar certo. Ela sempre falava. Eu falava, esse mês tá difícil. Ela não tá, não. Tá difícil, não. Você não tá no leito? Ela sempre falava isso pra gente. Falava que a gente conseguia. E era uma mulher de fé. Meu pai falava, Ni, como ele chamava ela carinhosamente, Ni, esse mês não vai dar, ela dá. Puxa, a gente serve um Jesus maravilhoso, dá. E dava. E era uma mulher de fé. Essa mulher quieta, mas quando falava, olha, ela ia lá no profundinho da alma, viu? Quando ela falava. A gente sempre falava que, olha, a gente falava que se a gente fosse sair, a gente tinha que sair escondido. Porque se ela falasse, não vai, porque vai acontecer. Vai acontecer. Se for sua mãe é assim, que a minha mãe era. Um dia não vai levar guarda-chuva? Pois chovia. Só porque eu não quis levar. A minha mãe era dessas que falava na alma. E se você não escutasse, eu acho que ela era assim com Jesus. Né? Assim com Jesus. Hoje tá lá na glória. Porque essa mulher era uma mulher de fé. Uma mulher guerreira. Uma mulher batalhadora. Uma mulher que orou muito. Orou muito. E cada conquista que os filhos tinham, ela se alegrava. Cada conquista, cada coisinha que chegava, mãe, ela ficava feliz. Ela falava, que benção, fia. Ela falava, fia, nem era filha. Ô, fia, que benção, que benção. Era uma mulher que se alegrava com as vitórias dos filhos, mas também que não passava a mão na cabeça dos filhos. Tava errado, tava errado. Não concordo, não, tá errado, fica quieta. Era essa mulher, minha mãe. A gente só foi pra falar, tentar expressar o que eu sinto por eles, tentar expressar para vocês o que ele é, o que eles eram nas nossas vidas, família Assis Paulo, o que eles eram pra gente é inexplicável. Mas prove a Deus recolher, prove a Deus levar para si. O que nos resta aqui é continuar firme, continuar adorando, buscando a salvação. Quero encontrar com eles lá na glória. E essa é a nossa esperança, Jesus. Então esse vídeo foi mais para falar um pouquinho sobre eles. Eu tenho certeza que meus irmãos concordam com tudo que eu falei. E tem muito mais ainda para falar sobre meus pais. Homens de Deus, homens de caráter, meus amigos, meus conselheiros, meus companheiros de todas as horas, de todas as lutas. Esses foram os meus pais. E foram para a glória. E é o que nos alegra, que eles foram para a glória descansar. E que o Senhor Jesus ele possa abençoar a vida de cada um que escutou, que compartilhou, que curtiu esse vídeo. Abençoe sua vida. Não se esqueça, se inscreva, compartilhe, se inscreva, compartilhe, curta o nosso canal. Se inscreva aí se você conhece o seu Osmar, compartilhe esse vídeo. Se você conheceu a Dona Geni, compartilhe esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do que foi esse homem, que foi essa mulher. Foi um pouquinho só, gente, que eu falei, uma gotinha. Eu sei que cada irmão meu sentar aqui tem muito para falar desses dois, porque eles realmente eram homens maravilhosos. Era uma mulher de Deus e um homem de Deus maravilhoso, tá bom? Deus abençoe.